Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa Hora da Reconciliação. São exatamente 22 horas mais 6 minutos desta quinta-feira, 15 de novembro de 2012, nosso programa ao vivo e queremos e contamos com a sua participação. O programa de hoje vai falar sobre os perigos da prática do bullying. É um tema muito importante, muito atual, e eu quero convidar você para participar do nosso programa. Você pode ligar para nós pelo 33427096, 33427096. Você pode ainda participar pelo nosso correio eletrônico. O nosso e-mail é contato@ministeriodareconciliação.net, contato@ministeriodareconciliação.net, ou ainda você pode participar interagindo conosco através de nossa página na rede social Facebook, em nome de Luiz Carlos Aparicio. Os perigos da prática do bullying. Nós vamos utilizar o texto de Provérbios, capítulo 6, do versículo 12 até o 19. Provérbios 6, do 12 até o 19, diz assim: O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, porque todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal e testemunha falsa que profere mentiras. E mais, o que semeia contenda entre irmãos. O perigo da prática do bullying é o tema do nosso programa de hoje, programa ao vivo. Você pode participar pelo 33427096, faça seu pedido de oração, encaminhe sua pergunta bíblica ou ainda sugira um tema para os nossos próximos programas. 33427096. Vamos ao nosso apoio cultural, eu volto já já. O Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Senhor, e me conhece. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7:30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Deixa que acerto alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me.
Compromisso com a verdade bíblica. A Hora da Reconciliação. Apresentação, Pastor Luiz Carlos Aparício. Ao vivo, toda quinta-feira, às 10h10 da noite. Você segue assistindo Hora da Reconciliação, na apresentação do Pastor Luiz. Hoje, quinta-feira, dia 15 de novembro, nosso programa é ao vivo, são exatamente 22 horas mais 12 minutos. E você pode ligar para nós no 33427096. Se você tiver alguma pergunta, inclusive sobre o tema de hoje, você pode estar fazendo. Os perigos da prática do bullying, ok? Você ainda pode participar pelo nosso e-mail ou participar ainda pela nossa página no Facebook, em nome de Luiz Carlos Aparício. A nossa igreja, o nosso ministério, mantém todo ano, ao longo do ano, um seminário organizado. Nós temos um seminário que ensina a palavra de Deus com profundidade. O nosso curso é Teologia com ênfase em defesa da fé, ou apologética, e é um curso bastante interessante, porque ele se predispõe realmente a tratar as matérias bíblicas com bastante detalhe e profundidade. Nós já estamos com as matrículas, ou com as reservas de matrículas para 2013 abertas. Você pode nos procurar ali na igreja, procurar nossa secretária, irmã Valéria, ou mesmo o pastor, tá bem? Tirar mais informação, ok? E já reservar sua matrícula para 2013. Você pode também se edificar com a palavra de Deus lendo o jornal A Voz do Litoral, um jornal aqui da nossa cidade, traz notícias da nossa cidade e sempre um espaço onde você pode se edificar com a palavra de Deus. Procure aí no jornaleiro do seu bairro o jornal A Voz do Litoral. Se você quiser saber um pouco mais sobre a nossa igreja, acesse o nosso portal na internet, www.ministeriodareconciliação.net. No nosso portal, você tem os programas anteriores aqui da TV, ok? Como todo portal, ele tem um espaço especial destacado a notícias da religião e também do mundo gospel. Sempre temos uma palavra devocional do pastor Luiz, você pode conferir aí na tela o sentido da vida, baseado em Isaías 43:17, foi o tema desta semana. Temos mensagem ainda de preletores ou de pastores de nome, como o pastor Hélio de Souza, que ministra na área de família e também escatologia. Pastor Natanael Rinaldi, também que ministra na área de apologética, de heresiologia, de defesa da fé. Temos ainda palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, também um pastor presbiteriano, que temos alguns estudos dele também no nosso portal aí na internet. Saiba um pouco mais sobre a nossa igreja, acessando então www.ministeriodareconciliação.net. Quero lembrar aos irmãos da igreja, da nossa igreja em particular, mas a todos vocês que gostam de ensino bíblico. No próximo sábado, dia 17, às 19h30, nós temos Batalha Bíblica na nossa igreja. Alunos da escola bíblica contra alunos do seminário teológico. Nós vamos abordar as seguintes matérias na Batalha Bíblica. Vamos colocar as 3 lições aí da CPAD, as 3 últimas que estamos utilizando para a batalha. Vencendo as aflições da vida, é a lição do 3º trimestre. As cartas do Apocalipse é a lição do 2º trimestre de 2012. E, por fim, os 12 profetas menores, que é a lição desse trimestre, pelo menos até a 6ª lição, nós vamos utilizar para a batalha, até a lição do profeta Jonas. Então, quero convidar todos vocês para estar conosco.
nós teremos a batalha bíblica, teremos também um momento de coinonia, de confraternização no final do trabalho. Sábado, 19h30, na Igreja da Reconciliação, no dia 17 de novembro, é o próximo sábado. O tema de hoje do programa é os perigos da prática do bullying. Nós estamos utilizando o texto de Provérbios 6, 12 a 19, para assentar, para fundamentar a mensagem de hoje. Você pode ligar para nós no 33-427096 ou ainda mandar seu e-mail para contato@ministeriodareconciliação.net ou ainda interagir conosco em nossa página no Facebook. Procura lá, tem 2 bannerzinhos da chamada do programa, ok? Você pode curtir, pode compartilhar, pode comentar no nosso Facebook em nome de Luiz Carlos Aparicio. Vamos adorar a Deus, vamos ao nosso clipe musical com Shirley Carvalhais. Voltamos já já. Pra chegar até aqui, muitas lágrimas chorei, quantas noites acordado, alto preço eu paguei. Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, conquistando a cada dia. Tive muitas aflições, mas venci nas orações. Em segredo com Deus eu falei, em gemidos eu desabafei. Quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto, pra chegar até aqui. Deus que me conhece sabe o que mereço e o que necessito para prosseguir. Conhece os desejos que tenho na alma, nas minhas fraquezas Deus cuida de mim. Até meu silêncio pra Ele é um grito, e todos os meus passos comigo Ele vai. E quando tropeço me pega nos braços, quando estou aflito Ele vem me dar paz. A minha história Deus já escreveu, Ele me ungiu só para o seu louvor. Posso ter mil defeitos, porém Deus me ama, sou mais que vencedor. Escolhido e ungido pelo meu Senhor, sou protegido e amado do meu Criador. Sou instrumento usado nas mãos do Deus vivo, que em todo momento comigo Ele está. E com Ele vou até o fim, pois só Ele sabe tudo sobre mim. Foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, conquistando a cada dia. Tive muitas aflições, mas venci nas orações. Em segredo com Deus eu falei, em gemidos eu desabafei. Quem escreveu minha história sabe tudo sobre mim. Cada erro, cada acerto, pra chegar até aqui. O Deus que me conhece sabe o que mereço e o que necessito para prosseguir. Conhece os desejos que tenho na alma, nas minhas fraquezas Deus cuida de mim. Até meu silêncio pra Ele é um grito, e todos os meus passos comigo Ele vai. E quando tropeço me pega nos braços, quando estou aflito Ele vem me
mais que vencedor. Muito bem, são exatamente 22 horas mais 22 minutos. Você segue assistindo Hora da Reconciliação, programa ao vivo, falando hoje sobre os perigos da prática do bullying. Neste bloco nós vamos desenvolver algumas questões conceituais a respeito do bullying. Primeiro, o que é? Bullying é um termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, praticados por um indivíduo ou um grupo de indivíduos, causando dor, angústia, sendo executados dentro de uma relação desigual de poder. A melhor expressão no português para bullying, já que essa expressão, como você vê a descrição dela na sua tela, é de origem americana, de origem inglesa, a melhor expressão, então, no português seria de bulir, equivalente a mexer com alguém, tocar em alguém, causar incômodo a alguém, fazer caçoada, apoquentar, zombar, entre outras expressões. Isso porque a palavra bully, no original americano, é oriunda de um inglês que seria a tradução de valentão. Como se caracteriza a prática do bullying? O acossamento ou a intimidação presente no bullying é um termo frequentemente usado para descrever uma espécie de forma de assédio. E isso é exercido por alguém que está, de alguma forma, em condições de exercer o seu poder sobre alguém ou sobre um grupo mais fraco. Definição bem objetiva para bullying é, primeiro, comportamento agressivo e negativo. 2, comportamento executado repetidamente. 3, comportamento que ocorre num relacionamento onde há desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Então, observem, 3 características ou 3 princípios, 3 evidências para se caracterizar a prática do bullying. Há bullying direto e também indireto. O bullying direto está muito presente nas práticas ligadas ao sexo masculino, ou seja, é aquele mais franco, é aquele mais de frente, é aquele que é mais objetivo, mais direto. Enquanto o indireto, o bullying indireto, está muito relacionado a práticas femininas. E inclui, primeiro, espalhar comentários, sem exatamente se identificar quem foi a pessoa que inicialmente iniciou esta prática ou espalhar este comentário. Segundo, recusa em se socializar com a vítima. Então, é também bullying quando alguém começa a mostrar recusa em estar mais próxima de determinada pessoa, que é isolada por uma pessoa ou por um grupo. Terceiro, intimidar outras pessoas que desejam se socializar com a vítima. Então, tem uma pessoa que é o objetivo do grupo, praticar essa agressão a ela, e se eventualmente alguma pessoa tenta se aproximar dessa pessoa, o grupo também se volta contra essa terceira pessoa, evitando que ela se aproxime da vítima alvo. Quarto, ridicularizar o modo também de vestir ou outros aspectos sociais significativos, incluindo etnia, incluindo religião ou até incapacidades da pessoa. Algumas características relacionadas ao bullying. 52%
dos autores, melhor dizendo, ou seja, daqueles que praticam esta agressão, dizem que não receberam orientação ou advertência sobre os seus atos. 52% de pessoas não foram chamadas a atenção por estarem praticando bullying. 42% das vítimas não solicitam ajuda, ou pelo menos não relataram o que sofreram ou o que sofrem, porque o simples fato de falar sobre isso já é um constrangimento e uma dificuldade para as vítimas. Marca da adolescência. Pesquisas indicam que adolescentes agressores têm personalidades autoritárias, combinadas com uma forte necessidade de controlar ou dominar outra pessoa. Então, sem dúvida, esse tipo de personalidade característico da adolescência faz com que o adolescente seja um potencial agressor ou praticante de bullying. Por isso, temos que estar atentos a esta faixa de idade. Indicativos de alguém que pode estar sofrendo bullying. Aí eu chamo a atenção, nós falamos muito em sociologia da educação, de que nós precisamos interagir 3 pontos ou 3 pessoas fundamentais na relação de um aluno ou de alguma criança ou adolescente que está principalmente na faixa escolar. O aluno e a interação dele com a escola e a interação de ambos com a família. Esses 3 aspectos são fundamentais para se resolver problemas sérios que identificamos hoje nas crianças. Pode ser desvio de atenção, transtorno de desvio de atenção, pode ser hiperatividade, pode ser também a agressão produzida pelo bullying. Como identificar evidências de alguém que está passando por esse tipo de agressão? É comum nas vítimas de bullying apresentar as seguintes listas que eu vou passar para vocês. Primeira, enurese noturna, ou seja, crianças e adolescentes que sem razões específicas físicas começam a urinar na cama. Segundo, distúrbios do sono. A vítima pode levar problemas para o sono, como a própria insônia. Terceiro, dores e marcas de ferimentos. A vítima do bullying pode apresentar também esse tipo de característica. Quarto, isolamento social. Já existir uma tendência dessa criança, deste jovem ou dessa pessoa para o isolamento social. Quinto, tentativas de suicídio. Hoje nos Estados Unidos se fala muito em bulicídio. Então, suicídio decorrente de bullying. Sexto, esta pessoa também apresenta alto grau de irritabilidade e agressividade. 7, depressão acentuada. 8, aversão à escola ou ao ambiente aonde ela está sofrendo esta agressão. 9, mau rendimento escolar. 10, atos deliberados de autoagressão. A vítima do bullying, ela pode, em última instância, inclusive, começar a se agredir, inclusive, ela trazendo agressão para ela mesma. Alguns dados no Brasil estatísticos que eu acho bastante interessante. 31% dos estudantes sofreram bullying. Eu repito, 31% de estudantes são vítimas de bullying. Pior, 35,9% nas chamadas escolas privadas e 29,5%
nas escolas públicas. Está aí um dado muito importante. Então imagine aí, 30% da massa escolar atualmente é vítima desse tipo de prática agressiva que é o bullying. Eu repito, está associado ao bullying espalhar comentários daninhos sobre alguma pessoa, recusa em se socializar com determinadas pessoas, intimidar outras pessoas que desejam se socializar com a vítima potencial do bullying, ou ainda ridicularizar o modo de vestir ou outros aspectos sociais, incluindo etnia, religião ou até incapacidades. Os perigos da prática do bullying é o tema do nosso programa de hoje. No próximo bloco nós vamos desenvolver esse tema à luz da palavra de Deus e eu quero incentivar pais, alunos, professores e todos vocês que estão em nossa escuta, que estão assistindo o nosso programa, que possam de alguma forma estarem alertados quanto a este tema que tem sido muito presente nas escolas públicas e privadas e que é uma marca registrada do tempo da adolescência em razão da personalidade do adolescente estar ligado muito ao campo do autoritarismo e da necessidade de controlar ou dominar os amigos ou aqueles que lhes rodeiam. Você pode ligar para nós, 3342-7096. Você pode ainda participar pelo e-mail contato@ministeriodareconciliação.net ou ainda pelo nosso Facebook em nome de Luiz Carlos Aparício. Vamos ao nosso apoio cultural. Eu volto já já. No Seminário Teológico da Reconciliação, você estuda a Palavra de Deus com profundidade. Matérias processuais, doutrinas fundamentais, aspectos geográficos e históricos, visão panorâmica dos livros bíblicos, linguísticas, aspectos gramaticais e ciências humanas correlatas. E mais, áudio das aulas para o reforço de conteúdo, avaliação pedagógica objetiva, currículo de nível superior e especialização em apologética cristã. Assista uma aula gratuita e decida pelo seu crescimento na graça do conhecimento de Deus, estudando no Seminário Teológico da Reconciliação. Aulas, segunda e sexta, às 19h45, Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho, Guarujá. Estudar a Palavra de Deus de maneira objetiva e participativa, este é o objetivo da Escola Bíblica de Domingo do Ministério da Reconciliação. Venha estudar a Palavra de Deus em nossa igreja. Literaturas modernas e fácil assimilação, temas da vida cotidiana, aplicação contextualizada, didática por faixa de idade. Escola Bíblica do Ministério da Reconciliação, domingo às 18 horas. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Rua Osvaldo Aranha, 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho, Guarujá. Você segue assistindo Hora da Reconciliação, na apresentação do pastor Luiz. Estamos ao vivo, são exatamente 22 horas mais 35 minutos. Desta quinta-feira, dia 15 de novembro, você pode ligar para nós, 3342-7096, é o nosso telefone. Vamos à programação da nossa igreja de cultos. Amanhã, sexta-feira, nós temos consagração, oração e jejum, das 7 às 9 da manhã, na nossa igreja, ok? No domingo, 9 da manhã, nós temos um encontro para evangelização. Domingo, 9 da manhã, evangelização. Domingo, 18 horas, temos escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a lição Os 12 Profetas Menores. E o tema
do próximo domingo é imperdível, é sobre obediência, obediência a Deus. Eu quero incentivar você a estar na igreja aprendendo a palavra de Deus junto conosco. É o pastor Luiz que vai estar ministrando essa aula do próximo domingo. E você que de alguma forma tem se afastado um pouco da escola bíblica, quero te convidar para estar domingo, 18 horas, estudando, ok? Esta matéria conosco. 19 horas e 30 minutos do domingo, nós temos o nosso culto de celebração e pregação da palavra de Deus. Na próxima quarta-feira, é dia 21 de novembro, ok? O nosso ensino na igreja, o nosso tema será finanças e consumismo, como disciplinar estas áreas da vida cotidiana. Nós estamos chegando ao final do ano, temos aí a possibilidade de um salário a mais, o 13º salário, ok? Temos geralmente situações de início do ano, onde tiramos férias, geralmente entra um dinheirinho a mais no final do ano e nós vamos advertir e dar algumas orientações de como administrar as finanças, uma prática de economia doméstica e também falar um pouquinho sobre o perigo do consumismo. Então, quarta-feira próxima, no nosso culto de doutrina, às 20 horas, na nossa igreja, aqui, Ministério da Reconciliação. Tá bem? Muito bem. Vamos então agora adorar a Deus ainda com o grupo Logos. Nós voltamos já já para continuar a palavra de Deus. Uma
Muito bem, você segue assistindo Hora da Reconciliação, nosso programa ao vivo, nesta quinta-feira, dia 15 de novembro, são exatamente 22 horas mais 43 minutos. Os perigos da prática do bullying. Nós vamos agora a uma abordagem mais bíblica. Todas as vezes que nós vamos aplicar doutrina bíblica a um assunto que tem, assim, uma ênfase muito psicológica, nós precisamos entender que a Bíblia, num primeiro lugar, ela põe mais força para orientar o agressor do que a vítima. Eu vou repetir. A Bíblia todas as vezes que vamos abordar algum tema desenvolvido muito pela psicologia moderna, diferente da psicologia, que na maioria das vezes põe sua ênfase na vítima, a Bíblia, ela tem uma ênfase mais forte na pessoa do agressor, já que a Bíblia é um livro, efetivamente, que aponta muito o pecado. E é óbvio que todo desvio de conduta que sai fora da prática daquilo que é legitimamente correto, se traduz em algum desvio de conduta. Nesse particular, associamos a ideia do pecado ou a ideia do crime na linguagem penal. O texto original que lemos, que é Provérbios 6, do 12 até o 19, o versículo 14 destaca o homem de Belial, que em todo o tempo maquina o mal, tem predisposição ao sarcasmo, a promover humilhação, a uma espécie de brincadeira maldosa ou um exercício de chacota. Observem que esse tipo de perversidade está muito presente em personalidades que têm tendências a práticas agressivas do bullying. Se nós ainda combinarmos esse texto de Provérbios com o texto dos Salmos 36, verso 4, Salmos 36, 4, vamos observar o seguinte, que o ímpio maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom e não aborrece o mal, muito pelo contrário, maquina o mal na sua cama. Nós temos que tomar cuidado porque o bullying é, na verdade, uma demonstração de alguém que está com a alma, com o coração, com o pensamento, muitas das vezes, maquinando o mal. E há pessoas que todo o tempo livre que têm, não fazem outra coisa a não ser maquinar o mal. Segundo, neste particular, a Bíblia nos leva e nos chama a atenção a observar até o comportamento das crianças. Se você conferir ainda Provérbios, capítulo 20, versículo 11, a Bíblia diz: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, pelos seus comportamentos, se a sua obra for pura e reta. Observem só, até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Nós, educadores, nós, pastores, nós, líderes, nós, pais, devemos estar atentos ao comportamento, às ações dos nossos filhos, em especial até das crianças, porque elas, pelos seus comportamentos, por suas ações, vão mostrar tendências para a prática de coisas boas ou de práticas ruins, de práticas agressivas ou de práticas socialmente mais recomendadas. Então, devemos observar nossos filhos, nossos alunos. Terceiro, também temos que tomar muito cuidado com a tal prática
da brincadeira maldosa. Provérbios, capítulo 26, versículos 18 a 20, a Bíblia fala disso. Provérbios 26, 18 ao 20. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: brincadeirinha, fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Observe o que a Bíblia fala aqui de pessoas que têm predisposição a criar situações constrangedoras para os outros, e depois vem com aquele sarcasmo, aquela risadinha de canto de boca, dizendo: é brincadeira, é brincadeira. Perigo, a Bíblia condena isso. E está aqui o texto falando sobre isso, como um louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades. É a chamada chacota, presente muito no bullying psicológico. 4. Inegável os prejuízos da vítima do bullying, mas o seu praticante, o agressor, é que tem em suas ações uma evidência de um coração muito pecaminoso, de um coração efetivamente que gera pecado. Vamos ler ainda Marcos, evangelista Marcos, capítulo 7, versículos 20 a 23, a Bíblia diz: o que sai do homem, é isso que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades. Grife a palavra maldades. O engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, que é zombaria, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Observe que todo tipo de maldade, ela nasce no coração, nasce na alma. Ela ocorre de dentro para fora. E a agressão de alguém que pratica o bullying, a agressão identificada no exercício danoso do bullying, mostra efetivamente que esta pessoa está com seu coração contaminado de perversidade. 5. Um conselho bíblico. A Bíblia diz, inclusive, que nós devemos evitar a companhia do agressor, daquele que é identificado como agressor na prática do bullying. Provérbios 24, versículos 1 e 2. Sabe quando nós temos dificuldade de nos afastar de alguém que começa com uma chacota, um tipo de brincadeira agressiva contra alguém, e a gente fica ali dando uma risadinha meio que sem graça? A Bíblia diz para nós que nós devemos nos afastar, inclusive dessa pessoa. Provérbios 24, 1 e 2. Não tenha inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina e seus lábios falam maliciosamente. Nem desejes estar com eles. 6. Quem pratica? O que fazer? A Bíblia nos dá alguns conselhos. É óbvio que quando nós falamos de tendências de personalidades e falamos até das tendências identificadas pelos estudiosos e pelas últimas pesquisas relacionadas aos adolescentes, nós estamos falando muito mais do que personalidade. Estamos falando de conjunto de valores à luz da Bíblia Sagrada. Colossenses capítulo 3, do verso 5 até o 17, diz para nós, cristãos, o seguinte. Observe só. Você que tem tendência de prática bullying,
de agredir alguém com esse tipo de característica física ou psicológica, mesmo que em tom de chacota ou brincadeira. O que a Bíblia diz para nós sobre isso, para nós cristãos? Diz assim, Colossenses 3,5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, no quais também em outro tempo andastes, quando vivias nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. A Bíblia dizendo que devemos nos despojar disso, nos livrar disso. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Olha lá, prática de um adolescente cristão, de um jovem cristão, ou de um cristão independente de sua faixa etária. Se revestir de misericórdia, de benignidade do bem, da humildade, da mansidão, da longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Então observem, esse tipo de prática, a do bullying, não é aconselhável para o cristão. Independente da classificação que isso é dada hoje pelos psicólogos, pelos educadores, precisamos como crentes, independente da nossa faixa de idade, entender e compreender que a Bíblia nos aconselha que devemos despojarmos dessas coisas, porque esse tipo de prática está associada à velha natureza, à natureza caída, à natureza pecaminosa. E nós que temos o coração purificado com a palavra de Deus, precisamos nos revestir de coisas boas, principalmente da misericórdia pelos outros, da prática do bem, da humildade, da mansidão, e não provocar constrangimento em qualquer pessoa, tendo essa tendência de fazer chacota, de fazer comentários, de produzir, inclusive, apontando para os outros problemas ligados à etnia, a problemas ligados até a uma incapacidade que a pessoa possa ter, e se aproveitar disso para promover constrangimento em cima de outrem. Há bullying espiritual? Sim. Tiago capítulo 3, versículos 11 e 12, a Bíblia assegura do perigo de alguém que usa a sua boca para proferir bênção e maldição. Temos tratado muitas pessoas, dentro até do meio evangélico, que são vítimas de agressões espirituais, de abusos espirituais, produzido por líderes, pregadores e até por pastores, que em razão de determinada situação, acabam usando de uma força exagerada, e já que tem o poder sobre esta pessoa, acabam levando elas a um sentimento de estarem totalmente perdidas,
por conta de uma palavra, por conta de um comentário, por conta de uma maldição lançada por determinado pregador. Isso, sem dúvida, está associado ao tal bullying hoje, só que como marca espiritual, traz um prejuízo muito sério. Prejuízo de fé, prejuízo de comunhão, um prejuízo de esperança para a vida da vítima. Por fim, a vítima do bullying, o que deve fazer? A Bíblia nos assegura que todas as vezes que nós somos agredidos, de que alguém, porventura, faça até uma pergunta com a gente, faça até uma brincadeira com a gente, que eventualmente nos produz algum tipo de humilhação, nós devemos descansar em Deus e nós devemos, de alguma forma, buscar consolo da parte de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 até o 25, eu vou citar o 20, a Bíblia diz: porque que glória será essa, se pecando vocês sofrem? O melhor é, ainda que passamos sofrimentos, passamos, porque estamos agradando a Deus. Eu sou de uma época em que nós éramos muito, assim, chacoteados, se assim eu posso dizer, havia muito chacote pelo fato de nós sermos evangélicos, na época era o crente. Então vai lá o da Bíblia, vai lá o santão e assim sucessivamente. Quantas das vezes nós passamos constrangimento em relação a isso? A Bíblia assegura que todos aqueles que são vítimas de algum abuso, pode ser ele físico, psicológico ou até espiritual, que é a marca do bullying, que nós devemos buscar com a nossa consciência em Deus, se aquele prejuízo é por conta de um pecado ou de um erro nosso, ou se aquilo é uma injustiça. E se for injustiça, devemos entregar na mão de Deus e até nos gloriar, porque se alguém está nos perseguindo sem causa, Deus certamente será juiz desta causa. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que este assunto possa nos despertar para que nós possamos estar mais atentos às personalidades que mostram tendências para agressores, para exercício da agressão, no chamado bullying, ou ainda cuidarmos daqueles que são vítimas da prática do bullying. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Quero lembrar que na quinta-feira que vem, dia 22, nós vamos trazer o perigo da prática da psicologia nas igrejas. Vamos estar falando sobre esse assunto importantíssimo na semana que vem. Infelizmente, a maioria dos crentes de hoje procuram a igreja evangélica para tratamento psicológico. E você vai ver que a maioria das igrejas hoje, o que oferecem dentro delas é tratamento psicológico e não tratamento espiritual. Uma pena. Eu quero chamar a tua atenção para você estar conosco no programa da semana que vem. Recebemos a ligação da irmã Luciana, pede oração por sua sobrinha Priscila, que não está bem, manda paz a todos. Irmão Daniel Belo, manda um abraço ao pastor e disse que está ligadinho conosco, pedindo a bênção de Deus. A Mauri, da Reconciliação, manda a paz do Senhor, pede oração por sua família. Recebemos também um pedido de oração da irmã Darly Tatiana, que pede oração por seu irmão que está em estado grave, internado no Hospital de São Paulo. Ainda o irmão Rogério, da Reconciliação, manda paz e pede oração por toda a sua casa. Irmã Terezinha, manda um abraço a todos e diz que está ligadinha no programa. A irmã Valéria deseja a paz do Senhor a todos que estão assistindo. Disse que o tema de hoje é muito bom. Ainda no Facebook, Ferdinando, Débora, Jaqueline, Silvano, Rita de Cássia, Ana dos Santos Pérez, Luciana, Suzana Félix, Mari Lucas Vieira, Daniel Belo, Rita de Cássia, Fernanda Tavares, Vitória Andrade, Leila, Ciomara, Maristela, Genilda, Ricardo, Silvia,
Lucas Aparício, Wesley Fonseca, Angélica Tili, professora Lena, Ana dos Santos Pérez, Fernandinho Aragão, Mônica Moraes e Silvia Salles. Deus abençoe a todos, graças a Deus por essa oportunidade. Eu sei que talvez até na nossa limitação nós não conseguimos assim eliminar ou discutir todo esse assunto. Mas você pode mandar sua pergunta, você pode fazer algum comentário para nós através do nosso telefone, através do e-mail, através da nossa página no Facebook, e a gente volta nos próximos programas falando um pouco mais sobre esse tema. Tá bem? Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Pai querido, Pai amado, eu te louvo e te agradeço por mais esta oportunidade. Te louvo e te agradeço por este programa. Te louvo e te agradeço porque a tua palavra, Senhor, ó Deus, de alguma forma, certamente vai alcançar muitas vidas. Trouxemos um assunto hoje para um alerta, para educadores, para professores, para pastores, para também falar sobre esse assunto dentro das igrejas, também dentro do ambiente pedagógico cristão, para orientar nossos filhos, evitando que algum desenvolva esta personalidade agressiva e muitos dos nossos filhos também possam ser cuidados, orientados quando vítimas desta prática agressiva que é o bullying. Protege nossos filhos nas escolas, protege nossos professores, nossos educadores e também dá, Senhor, ó Deus, autoridade, capacidade dentro da nossa igreja para que esse tipo de assunto também seja tratado, Senhor. Pai querido, Pai amado, oramos por cada um dos nossos telespectadores, por cada um que participou deste programa, que a tua bênção alcance a vida de todo o teu povo. Oramos por nossas autoridades, oramos, meu Senhor, ó Deus, pela tua igreja em toda a face da terra, em especial a Igreja da Reconciliação e a todos que ajudam a manter este programa no ar. É a nossa oração, é também o nosso agradecimento, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, graças a Deus. Muito bem, nós vamos ficando por aqui. Eu chamo a atenção de você para nos fazer uma visita no próximo domingo. 18 horas temos Escola Bíblica Dominical, 19h30 o nosso culto de celebração e pregação da Palavra de Deus. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.